protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. Protagonista na obra de cura ou na obra da construção histórica do indivíduo, de uma cidade, de uma nação, o protagonista é Deus. É Deus. A graça e a paz, amém? Vamos dar início ao nosso culto, a mais um culto, né, Alessandra? Mais um culto em agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, nós temos muito a agradecer, né, Kênia? Se começarmos os nossos agradecimentos, acho que o tempo nosso é curto, porque temos sentido a presença de Deus o tempo todo, né, ao nosso lado, nos guardando, protegendo, e isso é motivo para que, mais uma vez, nós estejamos aqui, na casa do Senhor, para louvá-lo e para agradecê-lo. Você aí também na tua casa, né, aproveita essa oportunidade para que nessa próxima hora e meia, onde estaremos juntos louvando ao Senhor, possamos estar com os nossos pensamentos voltados ao Pai Celestial, colocando nas mãos do Senhor todas as nossas súplicas, crendo que Ele poderá atender aos desejos do nosso coração. E aí no nosso boletim, está estampado o maior milagre. É um pequeno texto que diz que para alguns Deus é apenas alguém que socorre e traz bênçãos na hora das crises e das necessidades. São como as multidões que seguiam a Jesus, que correm apenas atrás do pão que perece, que é passageiro e não se alimentam de verdade do eterno pão da vida que Ele é. E aí o texto vem dizendo, não me entenda mal,
Todos nós precisamos das bênçãos e do socorro de Deus. E Ele, como Pai amoroso, tem prazer em nos abençoar e é fiel para suprir nossas necessidades. O problema é quando colocamos nossas necessidades em primeiro lugar nas nossas vidas. O problema é quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus e não buscamos nos relacionar com Ele do jeito dele, o amando de todo o nosso coração, negando as nossas vontades, a nossa carne e abraçando a vontade dele para nós. O problema está em querer o que ele faz, mas não querer o estilo de vida que mostra quem ele é. Deus é santo e não há nada no caráter dele que seja impuro ou duvidoso. Certamente os que verdadeiramente seguem a Jesus estão inconformados com a carnalidade e o pecado em si mesmos. O nosso grau de obediência ao Senhor mostra que somos discípulos dele, ou somos apenas mais um no meio da multidão que quer apenas o que ele pode fazer. O principal e maior milagre de Deus, que Deus quer realizar em nossas vidas, é nos tornar a semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer um convite para você aqui na igreja, abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Você aí na sua casa também, abra a sua Bíblia, 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento. E aí, João, ele escreve, na minha versão, versículo 5 do capítulo 2. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que perece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical o livro de João. E hoje, especialmente, trabalhando o texto, o capítulo 7 de João, o estudo foi ministrado pelo nosso pastor Arnaud. E no versículo de número 8 de João 7, é interessante que está escrito, porque Jesus Cristo, ele, junto com os seus irmãos, iriam participar de uma festa. Mas aí no versículo de número 8, Jesus Cristo diz para os seus irmãos: subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E aí quando Jesus Cristo ele fala isso para os seus irmãos, aqueles que foram criados junto com ele, filhos de Maria e de José, Jesus Cristo aqui ele está se precavendo, porque os judeus daquela época já estavam tentando contra a vida de Jesus Cristo. Mas ele precisava ainda cumprir um tempo até que ele fosse entregue nas mãos para julgamento e logo após ser morto na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo, nesse versículo, ele mostra uma obediência ao próprio Deus. E ele fala para os seus irmãos: podem ir à festa, eu por enquanto eu não vou. Isso é obediência, e nós, enquanto filhos, precisamos ser obedientes. Precisamos ouvir a voz do Senhor e interpretar o que o Senhor quer para cada um de nós. Quando nós falamos aqui que o texto falava de um maior milagre, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e esperar que esse maior milagre aconteça nas nossas vidas. Gostaria de pedir ao pastor Charles nesse momento para estar orando, colocando esse culto nas mãos do Senhor,
entregando a vida dos irmãos que ainda não chegaram, os irmãos que estão nas suas casas assistindo a este culto, colocar nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor cuide de cada um de nós. Pastor Charles. Te exalto, ó Pai, essa noite, ó Deus, sabendo que o Senhor, ó Deus, é um Deus de glória, um Deus de poder, ó Pai. O Senhor, ó Pai, tem tido, ó Pai, misericórdia da tua igreja, ó Pai, do teu povo, meu Pai. Eu peço, Pai, nessa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha, ó Pai, nos ajudar a entender, ó Pai, o teu louvor, a tua palavra, Senhor Deus, e aqueles que precisam ouvir, ó Pai, e sentir o teu Espírito Santo, ó Pai, que eles venham, ó Pai, essa noite, ó Pai, te aceitar como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ó Pai. Abençoe a tua igreja, ó Pai, reunida neste lugar. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, vendo e ouvindo, ó Pai, esse culto, ó Pai, na live, ó Pai. Outros que vão ver no Facebook, ó Pai, vão ver, ó Pai, no YouTube, ó Pai, Senhor abençoe, ó Deus. Ó Pai, que a tua mensagem, a mensagem das boas novas, ó Pai, venha penetrar, meu Pai, em cada alma, meu Pai. Que cada um de nós, Pai, possamos entender, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, o que tu queres para nossas vidas, ó Pai. Abençoe esse culto à noite, ó Pai. Ó Pai, que cada um de nós, ó Pai, possamos, ó Pai, estar ligado, ó Pai, na tua palavra, no teu louvor, ó Pai. E que toda honra, toda glória, todo louvor, majestade, autoridade seja dada ao Senhor, ó Deus. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Que as palavras da oração possam ter o alcance. Quero convidar o ministério de louvor da nossa igreja, um pouco mesclado com integrantes do ministério da nossa missão. Enquanto os irmãos e as irmãs chegam, falar, né, que nós temos cumprido todos os protocolos municipais, estaduais, e dentre eles, né, o uso de máscaras, o acesso restrito a um número menor de irmãos e irmãs no templo. Também estamos adotando o número final do CPF, né, hoje, final do CPF ímpar. Então, os irmãos que estão presentes no templo, que são portadores do CPF final ímpar. Então, nós temos adotado, essa é uma medida do nosso município. De repente, você que está nos assistindo pelo Facebook pode não entender muito bem, né, o que é isso, mas é um decreto que foi imposto pelo nosso município, onde limita o número de pessoas nos templos, também restringe o CPF, né? CPFs ímpar no dia ímpar, CPFs pares nos dias pares. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Convidar os amados irmãos a se colocarem de pé. Depois de alguns dias cultuando ao Senhor pela live, nós tivemos a liberação, como bem já disse o nosso pastor, a retornarmos ao local de adoração, a casa do Senhor. Então eu creio que para nós que estamos aqui, é um momento muito especial, onde nós temos a oportunidade de convidar ao Espírito Santo do Senhor com que possa vir, encher este lugar, encher a nossa vida, profetizarmos com que Ele enche a nossa casa da sua presença, e que nós temos total liberdade para adorar ao Senhor como nos convém. Diante do Senhor nós somos livres, então que nós possamos adorar ao Senhor, nós que aqui estamos, os irmãos que se encontram no seu lar, que nós tenhamos total liberdade para adorarmos ao Senhor da maneira a qual o Espírito Santo colocar em nosso coração. Vem, Senhor, encher este lugar.
Vem, Senhor, encher este lugar Com tua glória. com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, me abraça. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Declare que Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando eu estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher este lugar. vem, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, me abraça. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Declare que todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando eu estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na presença do Senhor, nós temos total liberdade de nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesse momento tão delicado que toda a humanidade vem passando, Deus tem algo preparado para cada um de nós. Eu creio que um novo de Deus está por vir. Eu creio que o novo de Deus está para acontecer em meio a toda essa situação.
Sabemos que muitos choram por um ente querido que descansa. Muitos se encontram entristecidos, talvez por uma pessoa que se encontra no leito de hospital. Muitos não têm conseguido lidar com pessoas que foram acometidas com essa enfermidade e pós essa enfermidade ainda têm sofrido com algumas sequelas. Mas o Senhor tem um novo de Deus. Em todas as coisas tem um propósito. E eu creio que um novo de Deus há de se manifestar em meio a tudo isso. E que em algum momento nós vamos estar aqui, ainda falando sobre o manifestar do Senhor. Então nós podemos chorar, nós podemos nos entristecer, mas nós podemos nos alegrar, porque eu creio que o novo de Deus há de acontecer em meio dessa humanidade, em nome de Jesus. O novo de Deus. Novos sonhos, novas realizações. O Senhor tem algo preparado para nós, meus irmãos. Esperam por ti. Creia. Novos planos, novas conquistas. Esperam por nós. Talvez não consigamos ver, meus irmãos. O olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Declare que família. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar, promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou. Creia no novo de Deus, meus irmãos. O novo de Deus chegou. O Senhor está preparando algo novo. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho viu? O olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Declare família. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar. Oh, não vai faltar, meu pai.
uma promessa. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Crê nas promessas, meu irmão. O Senhor tem algo novo preparado para a tua casa, para a tua família. Eu não sei o que Deus tem preparado, mas Ele está se manifestando na lágrima, na dificuldade. Creia somente em nome de Jesus, que o Senhor tem algo novo preparado. Declare, família. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. De Deus chegou. Para terminar, O novo de Deus chegou. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós cremos e confiamos no novo do Senhor nas nossas vidas, na vida da nossa família, no seio da Tua igreja. Nós cremos no novo de Deus para toda a humanidade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está preparando algo novo. Nós ainda não sabemos o que, mas nós cremos que o novo do Senhor já chegou para alguns e ainda está chegando. Que nós possamos, ó Pai, confiar, que nós possamos acreditar que o Senhor está preparando algo de melhor para toda a humanidade. Te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te agradecemos, ó Pai, por podermos retornar à Tua casa. Que o Senhor continue falando conosco, que aqui estamos no templo. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a cada família que nos assiste nesta hora. Que o Senhor possa estar adentrando em cada lar. Que nós possamos estar com as nossas mentes, os nossos corações totalmente abertos, para que possamos ouvir a Tua voz. Te louvamos e te engrandecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Deus continue abençoando o Ministério de Louvor, a junção do Ministério da nossa sede com a nossa missão no Pimentel. No nosso boletim, o texto sugerido para esse culto está em João 16, versículo de número 33. Aí é um texto que sugere, né, que João 16, versículo de número 33. E aí, irmãos, eu lendo aqui algumas mensagens que chegam da nossa live, a Solange Cirico Costa, até a semana passada, né, pastor? Estava internada,
frequentou o CTI de um dos hospitais aqui da cidade, mas ela escreve a mensagem seguinte: quero agradecer as orações dos irmãos pela minha saúde. Quando o Senhor me curou naquele leito de CTI, aí ela vem agradecendo a Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus. O agradecimento que a irmã Solange Cirico Costa faz. Então, irmãos, é motivo de agradecermos realmente. E no versículo 33 de João 16, diz que Jesus Cristo fala aos seus discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui sugere que essas aflições são aflições referentes a maldições escatológicas, ou seja, perseguições que os cristãos daquela época iriam sofrer, iriam ter que enfrentar. E aí Jesus traz essa palavra de conforto aos corações daqueles que estavam com ele naquele momento, e uma palavra que ficou registrada. João registra isso no seu livro, e até hoje nós usamos, não só escatologicamente, né, pastor? Mas eu cito esse texto, né, porque a Solange passou por uma grande dificuldade. Tantos outros irmãos do nosso meio, tantas outras famílias nesse momento têm enfrentado essas dificuldades. Mas aí vem o conforto do próprio Jesus Cristo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Quero convidar o pastor Arnaud, ele vai estar fazendo nesse momento ofertório. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com uma alegria e com fervor. Amém? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cerca-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida
vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de convidar aqui o irmão Amarildo. Ele vai estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor, continuar agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer também ao Senhor pelos irmãos que conseguiram, que estão conseguindo contribuir com a casa do Senhor. É importante porque nós temos todo um trabalho social que depende de dízimos e de ofertas. Então, nós temos agradecido ao Senhor, porque em meio a tantas dificuldades, todas as nossas necessidades têm sido supridas. E o que nós cantamos aqui, no último refrão desse hino: perigo algum me podes causar temor, pois o meu Salvador não me abandonará. Com a sua proteção e com o seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Confia nisso. O irmão Amarildo vai estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda a honra e toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na Tua casa para ouvir da Tua palavra, Pai. Pai, agora te entrego, Pai, os dízimos e a oferta que foi entregado aqui na Tua casa, Pai. Senhor, que Tu possa estar abençoando cada um desses irmãos, Pai. Senhor, que nunca deixa faltar, Pai. Abençoa cada família que nessa noite é representada, Pai. Pai, que tudo que for feito aqui nessa noite seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Agora te entrego, Senhor, a vida do pastor Arnaud em Tuas mãos, Pai. Senhor, que ele não venha falar nada dele, sim, mas sim inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Pai, pela oportunidade que Tu me deu nessa noite, Pai, para ouvir da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero convidar mais uma vez o Ministério de Louvor para continuarmos louvando ao Senhor enquanto o ministério chega. Lembrar os irmãos da nossa igreja, né, Batista Serra dos Órgãos, em Teresópolis, que retornamos, né, a partir deste domingo, dia 11, os nossos cultos de oração na parte da manhã também estão se retornando. Na quinta-feira à noite, a partir das 7h30, as atividades também, como ensaios dos nossos grupos, também voltou às suas atividades, sempre com todos os critérios, né, com todos as precauções que precisamos tomar. Então, as nossas atividades estão retornando e nós pedimos a Deus, né, que Ele continue nos guardando e protegendo. Glórias a Deus. Convidar mais uma vez a igreja a se colocar de pé. E nós vamos estar adorando ao Senhor com esse cântico que ele fala muito
sobre a vinda do Senhor. E quando nós falamos da vinda do Senhor, eu creio que isso, diretamente aos nossos corações, mexe de uma forma muito sobrenatural, porque nós sabemos que nós temos que nos preparar em Cristo Jesus. Porque esse cântico fala que nós não devemos nos apegar às coisas daqui, porque nós sabemos que daqui nós não levaremos nada. Nós temos que nos apegar às coisas celestiais, às coisas do céu. E uma vez que assim o fazemos, nós damos total liberdade para quando o Senhor voltar para buscar essa igreja, Ele encontre uma igreja totalmente adornada, totalmente preparada para receber o seu Senhor. Então eu gostaria de convidar os irmãos para adorar ao Senhor com este cântico, porque eu creio que assim nós continuaremos nos preparando para aquele grande dia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Deixa ele virar. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o
tu és de Declare receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Declare, Ele vem. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá, meus irmãos. Ele virá. E eu creio que isso nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz confiança. E eu creio que essa confiança nos proporciona ver a glória do Senhor o tempo todo. Quem já conseguiu ver a glória do Senhor aqui nesta noite? No seu lar, quem já conseguiu ver a glória do Senhor? Então vamos entoar esse cântico com bastante alegria. Eu consigo ver ainda aqui no semblante dos olhos de cada um dos irmãos a glória do Senhor. Então vamos cantar com alegria. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Veja a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvar o seu
que eu sinto o Senhor me tocar. Glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que depois de um momento turbulento, o último mês não foi fácil, as notícias foi um pouco entristecedoras, às vezes nos traz um pouquinho de medo, um pouco de insegurança. Às vezes nós somos bombardeados por tantas informações que muitas das vezes nos falta até mesmo oportunidade de pensarmos o que fazer. Nós somos bombardeados por tantas informações que em alguns momentos eu creio que muitos de nós nos pegamos meio que num beco sem saída. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O Senhor se encontra de braços abertos. Os braços do Senhor é o nosso descanso. Os átrios do Senhor é o nosso refúgio. A quem nós temeremos? Se nós temos o nosso Senhor a nosso favor. As circunstâncias são difíceis. O vento talvez esteja soprando com tanta intensidade que muitas das vezes nós pensamos: eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não vou resistir. Mas os braços do Senhor têm que ser o nosso descanso, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então eu não sei, meus irmãos, pelo que os irmãos que aqui estão, os irmãos que nos assistem dos seus lares, por meio desta live, eu não sei o que cada um está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está totalmente disposto a cuidar de cada um de nós. Então eu queria te convidar a entoar este cântico em forma de oração, porque essa canção ela fala exatamente sobre isso, que nós estamos seguros nos braços daquele que nunca nos deixou. Eu quero que você entenda isso, que independente de qualquer coisa que cada um de nós estivermos passando, o Senhor não nos deixou e não nos deixará. Ele está cuidando de cada um de nós. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa falar conosco através desta adoração, que nós que aqui estamos, os irmãos que se encontram nos seus lares, ou em qualquer outro lugar, mas assistindo este culto por meio da live, que o Teu Santo Espírito possa estar nos trazendo segurança, que o Senhor possa estar nos trazendo paz, que o Senhor possa estar nos trazendo esperança, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Se porventura, Senhor, algum irmão que se encontra fraco, frágil, desanimado por conta de toda essa turbulência, que neste momento o Senhor possa estar tocando, Pai, que o Senhor possa estar renovando, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa estar derramando a Tua graça sobre cada lar nesta hora, que o Senhor possa estar derramando a Tua virtude em cada leito hospitalar, Pai, que o Senhor possa estar derramando, Pai, o Teu poder sobre a vida de cada um que se encontra neste momento chorando por uma perda, Senhor. Que os Teus braços possam ser o nosso refúgio, Pai. Que o lugar maior que nós possamos almejar é os Teus pés, Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor em todo momento, em tempo e em fora de tempo. Que o Senhor possa manifestar o Teu conforto em nossos corações. Que o Senhor venha falar profundamente, Senhor, ainda em meio à ministração que nós ouviremos, Pai. Que nós possamos confiar incondicionalmente no Senhor. Tome cada família, Pai, da Igreja Batista Serra dos Órgãos sobre os Teus cuidados. A vida dos nossos pastores, Pai. O corpo diaconal. A cada membro, Senhor, deste corpo, a cada membro desta igreja, Pai, em nome de Jesus.
aqueles que nos visitam, Senhor, aqueles que nos assistem, que não fazem parte da Igreja Batista Serra dos Órgãos, Pai. Toma a nossa cidade, Senhor. Toma o nosso estado do Rio de Janeiro, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de nós. Aumente a nossa fé, Pai. Nos traga mais esperança e mais confiança no Senhor. Porque muitos confiam em tantas outras coisas, mas nós confiamos única e exclusivamente no Senhor. Te engrandecemos, te louvamos em nome de Jesus. Fale conosco através desta adoração neste momento, em nome de Jesus. Declara: seguro. Seguro estou nos braços Declare. daquele que nunca me deixou. Me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, E se eu passar pelo vale, oh meu Pai, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, declare. me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro. Seguro estou nos Oh, meu braços Pai. daquele que nunca me deixou. Me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, declare: me guarda. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio, recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaia em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaia em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, Oh, meu Pai, acharei conforto. acharei conforto em teu amor, Pois tu és aquele. pois tu és aquele que me guarda, Declare: me guarda. a igreja. Em teus braços é o meu Deus.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar, levanta tuas mãos assim, ó. E se eu passar pelo vale, oh meu Pai, Deus vai achar conforto em teu coração. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós descansamos nos teus braços, Pai. Nós te entregamos, ó Deus, as nossas vidas, Pai. Te entregamos o teu povo, Pai. O teu povo que te adora neste momento, onde quer que esteja. Aqueles que talvez estiverem assistindo dentro de um veículo, talvez na rua, caminhando, sentado numa calçada, dentro do seu lar. A tua igreja que se reúne aqui, Pai. Nós descansamos em teus braços. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque em ti nós somos mais que vencedores. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, Pai, nós confiamos e acreditamos no Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor continue se manifestando para toda a humanidade, Pai. Que o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai, possa estar contemplando a tua glória nesta hora. Que o teu poder possa estar alcançando aqueles que talvez não acreditavam mais. Que o teu poder possa estar alcançando, Pai, aqueles que talvez achavam que estava tudo perdido, Pai. Que o Senhor possa estar alcançando aquele leito neste momento. Que o Senhor possa estar alcançando aquela família, aquele casal que se encontra com dificuldade. Talvez aquele filho, Pai, que alguns dias não volta para o seu lar. Que o Senhor possa estar alcançando, Pai. Que em teus braços nós possamos ter total segurança. Continue falando conosco, Pai. Continue nos enchendo, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa nos trazer conforto. Que nós possamos ter segurança no Senhor. Que nós possamos continuar ouvindo a tua voz. Continue falando conosco, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nós rendemos ao Senhor, que é o único digno, em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, continue abençoando, continue falando, que o Espírito Santo de Deus continue tendo total liberdade para falar da maneira que lhe convém aos nossos corações, para que nós possamos completar este dia totalmente revestido pelo Espírito Santo de Deus. Que os irmãos possam aplaudir ao Senhor em forma de adoração em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, amém?
Nós vamos abrir a palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, os versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 2, os versículos de 14 a 16. Eu quero, nesta oportunidade, aproveitar esse tempo para trazer-lhes uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo, não somente para os irmãos e os amigos que estão presentes, mas sobretudo também para aqueles que nos veem, nos ouvem pelo Facebook. Diz então assim a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 2, os versículos de 14 a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém? Que Deus possa aplicar a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de falar por alguns minutos sobre na cruz ganhou-se a vitória. É interessante que quando no tempo de guerra, no tempo que estamos vivendo, guerra em todos os segmentos da sociedade brasileira e do mundo, a guerra no campo da política, a guerra no campo da economia, a guerra no campo da ciência, a guerra no campo social, a guerra no campo religioso, de algumas formas. Mas nesta noite eu gostaria de lhes falar sobre na cruz ganhou-se a vitória. E eu começaria exatamente fazendo algumas menções. A vitória, primeiramente, contra uma sentença implacável. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo de número 27, que está ordenado o homem morrer uma única vez e depois disso o juízo. Esse julgamento que será feito a partir de todas as nossas obras. O segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar é que lá em Apocalipse, no capítulo 9, o versículo de número 15, na cruz ganhou-se a vitória contra a penalidade eterna. Nós ganhamos, nós somos vitoriosos pelo serviço sacrificial que Jesus realizou e fez por nós. A terceira vitória contra uma separação definitiva de Deus. Eu posso imaginar que como será difícil, como será terrível para aqueles que forem definitivamente afastados de Deus. Mas, na verdade, na cruz ganhou-se a vitória contra essa separação, porque Deus nos reconciliou através de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Mas, além dessas vantagens de termos conseguido a vitória na cruz, mediante o sacrifício de Jesus, durante a nossa peregrinação, durante a nossa passagem por aqui, durante a nossa existência, nós vamos contar com o auxílio dele. Nós vamos, na verdade, além dessas vantagens que eu já as enumerei, nós vamos falar além dessas coisas. Ele nos dá ânimo, ele nos dá poder, ele nos dá força, ele nos dá sabedoria para suportarmos as agruras da vida. E no texto que nós acabamos de ler, o pastor Idelso, na condução do culto nessa noite, fazendo a menção de João no capítulo 16, o versículo de número 33, Jesus deixa isso bem claro: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa, na verdade, é em função de quê? É em função exatamente da vitória que Jesus conquistou na cruz para nós. Não há, de fato, humanamente falando, um parâmetro para que se possa avaliar a morte de alguém, o sofrimento de alguém, porque é uma regra estabelecida pelo próprio Deus, só Ele o sabe, só Ele o conhece. Portanto, morre gente boa e morre gente ruim. Portanto, sofre gente boa, sofre gente ruim. Não há parâmetro para se fazer uma avaliação, mas de fato nós conseguimos essa vitória, porque além das vantagens de não receber essa penalidade eterna, além de não experimentar essa sentença implacável, além de não ser separado definitivamente de Deus, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá poder, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria para suportar as agruras da vida. Na cruz ganhou-se a vitória. Ninguém lê o Novo Testamento sem que não se impressione com o tom da vitória predominante do princípio ao fim. Eu gostaria só de enumerar algumas expressões. Graças a Deus que nos dá a vitória em todas as coisas, porém somos mais que vencedores. Uma vez mais Deus nos conduziu em triunfo. E eu gostaria de trazer à memória de vocês uma citação de John Stott, um grande homem de Deus, um grande teólogo. Ele diz exatamente algo que, na verdade, traz uma alegria ao coração de cada um de nós. E quando nós olhamos para essa expressão de John Stott, e nós vemos exatamente as recomendações às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, e termina com uma promessa especial ao vencedor: vitória, conquista, triunfo. Era este o vocabulário dos seguidores do Senhor ressurreto. E John Stott então diz: a vítima era o vencedor e a cruz ainda é o trono do qual ele governa o mundo. John Stott faz essa colocação no seu livro A Cruz de Cristo. E o que é mais interessante para nós nessa noite, pararmos para refletir sobre isso, é que na cruz Jesus desarmou o diabo e triunfou sobre ele e sobre todos os principados e potestades. Essa é a compreensão que de fato nós temos com relação à vitória que ele conquistou. E ainda ressaltando mais uma vez, Ele, na verdade, nos concedeu essa vitória mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário contra uma sentença implacável, contra uma penalidade eterna, contra uma separação definitiva de Deus, porque ele nos reconcilia com Deus a partir do serviço sacrificial que ele prestou na cruz. Ele nos dá ânimo, ele nos dá poder, ele nos dá sabedoria para suportarmos as agruras. E é por isso que antecipadamente ele nos proporciona exatamente essa paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. É tempo de guerra, é tempo de luta, mas a vitória nos é garantida por Cristo Jesus. E Ele o fez na cruz do Calvário. E eu gostaria de ressaltar 3 aspectos na mensagem dessa noite com relação a essa vitória. Na cruz ganhou-se a vitória. E vejamos a predição da conquista. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, referindo-se a Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão ou essa promessa de vitória antecipadamente é que, na verdade, ele sabia que em Jesus nós alcançaríamos essa vitória contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo. E o que é mais interessante, quando nós olhamos para essa expressão, e quando ele diz que
tu ferirás o seu calcanhar, isso representa exatamente, isso configura ou representa todo o percurso do sofrimento de Jesus, a sua rejeição, o ódio dos judeus a Jesus, a maneira como ele vivenciou a experiência na via sacra, a maneira como ele experimentou as dores sem precedente, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico na cruz do Calvário. Isso aqui, na verdade, a mordida no calcanhar representa exatamente isso. Enquanto Cristo esmagaria a sua cabeça, destruindo com um sopro fatal. Paulo, escrevendo aos Romanos, terminando a sua carta, ele faz uma colocação bastante interessante. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ele diz isso com muita clareza. E aí está o prenúncio de uma grande vitória, o prenúncio de uma grande conquista, o prenúncio de prevalecer contra todas essas coisas, porque em Jesus nós alcançamos a vitória na cruz do Calvário. E é por isso que há entusiasmo em meio à pandemia. Nós estamos aqui em meio à pandemia, nós não perdemos o ânimo em meio à pandemia, nós não perdemos o entusiasmo, nós não perdemos a alegria de servir a Jesus, porque em quaisquer circunstância Ele está conosco e nos garante, porque a vitória que Ele conseguiu na cruz é definitiva. Eu não sei se vocês leram aquele livro de John Piper, Jesus Cristo e o Coronavírus. E ele conta uma experiência bastante interessante. Ele diz que ele foi acometido pelo câncer e quando foi constatado, a ciência lhe propôs algumas alternativas. Uma cirurgia radical, um tratamento através da homeopatia, e tantas outras alternativas. E então ele diz que a única esperança estava no Senhor, que é Senhor absoluto de todas as coisas. Eu sempre estou dizendo para vocês, sempre estou falando para vocês que Ele é, na verdade, o protagonista no processo da construção histórica de uma nação, de um povo, de uma família, de um cidadão. E tanto no processo de cura, na verdade, há elementos ou há alguns coadjuvantes, ou seja, que contribuem para que se estabeleça a vontade dEle, o propósito dEle. E então, John Piper diz uma coisa muito interessante. Ele diz: a ciência me apresenta algumas alternativas como coadjuvante no processo da minha cura, mas a minha esperança de fato está em Deus. E então ele ouviu o Espírito de Deus falar ao seu coração. É interessante, os tradicionais também ouvem a Deus, os tradicionais também ouvem o Espírito de Deus falar. E ele disse que o Senhor falou a ele. E ele disse: se o Senhor tem todo o poder, pode me curar. Mas se o Senhor não me curar, Ele falou comigo que eu estaria com Ele por toda a eternidade. Então não há o que temer em qualquer circunstância, a nossa esperança está nele. A predição de vitória já foi estabelecida, ninguém poderá mudar aquilo que Ele já falou e aquilo que Ele já determinou. O segundo aspecto da mensagem nesta noite, o início da conquista. Vejam bem, o início da conquista no ministério de Jesus, reconhecido como seu futuro conquistador. Satanás fez muitas tentativas, diferentes modos para livrá-lo, para demovê-lo do caminho da cruz. E eu poderia enumerar algumas delas: o assassínio das crianças por Herodes, a tentação no deserto, demovê-lo do caminho da cruz, usando a multidão para constituí-lo um rei político, um rei social. A contradição de Pedro acerca da necessidade da morte de Jesus e da crucificação. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo de número 31, quando Jesus disse que ele seria rejeitado pelos principais sacerdotes, ele seria de fato odiado,
ele seria, ele padeceria muito e ele seria morto. E Pedro então toma a dianteira e diz que isso não seria possível, essa é uma contradição. E Jesus então diz para trás, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens? É nessa contradição que de fato nós vemos, na verdade, o prevalecer dos propósitos de Deus, o prevalecer da vontade de Deus na conquista. E Jesus, numas declarações dele, lá em Lucas capítulo 10, o versículo 18, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, a vitória, a conquista, a grande vitória, a incomparável conquista aconteceu lá no céu, quando ele viu a queda. Ele vinha exatamente para participar de um processo profundamente dolorido, um processo profundamente árduo, uma missão extremamente complicada, mas ele tinha consciência absoluta disso, porque era o único meio, a única maneira como ele poderia, na verdade, alcançar a conquista de todos nós. Ou seja, a conquista em nosso favor, a conquista para nos reconciliar com Deus. Você já parou para refletir, tanto vocês que me ouvem aqui, que estão presentes, como aqueles que me veem e me ouvem pelo Facebook? Na verdade, o que nós precisamos aqui, em meio a uma guerra, em meio a tantas dificuldades, em meio a tanto desânimo, em meio a tanta tristeza, eu estava lendo algumas informações sobre a questão do transtorno de ansiedade do brasileiro, e o Ministério da Saúde falou com clareza acerca do percentual de pessoas, de brasileiros que foram atingidos pelo transtorno da ansiedade. 86,5% estão, de alguma forma, acometidos pelo transtorno da ansiedade. É nesse momento que nós precisamos segurar, é nesse momento que nós precisamos estar firmes, é nesse momento que nós precisamos ter absoluta certeza da conquista que Jesus conseguiu para nós, no serviço sacrificial que Ele prestou na cruz do Calvário. É por isso que é bom repetir aquilo que Stott diz no livro dele. A vítima se fez vencedor, e a cruz é o trono onde Ele governa o mundo. O terceiro aspecto da mensagem nessa noite, a realização da conquista. 3 vezes, segundo João, Jesus referiu-se ao diabo como o príncipe deste mundo, acrescentando exatamente que ele estava pronto para vir e estava preparado para a sua última ofensiva, mas seria expulso e julgado. Evidentemente, ele estava antecipando que por ocasião da sua morte, realizaria o concurso final, no qual os poderosos das trevas seriam desbaratados, seriam através da sua morte que ele destruiria aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e assim libertaria os cativos. A realização da conquista não foi fácil. Se você estudar o Evangelho de João, sobretudo o capítulo 7, que nós estamos trabalhando na Escola Bíblica Dominical, o ódio que foi gerado no coração das autoridades, dos judeus, tanto os judeus de Jerusalém, os judeus raiz, quanto os judeus da diáspora, e quanto os judeus da Galileia, que eram considerados como broncos, como alguém que não tinha conhecimento, que era ignorante, e Jesus estava incluído entre os judeus da Galileia. Não foi fácil, de fato,
ser assediado constantemente pelos seus irmãos, para numa hora imprópria subir a Jerusalém, por ocasião da festa dos tabernáculos. Não foi fácil resistir a esse assédio dos seus próprios irmãos, querendo que ele fizesse alguns milagres para que eles pudessem aprovar ou não. Mas quem são eles, os seus irmãos, para fazê-lo? Porque até então eles ainda não tinham acreditado, ou ainda não tinham percebido, ou ainda não tinham visto, ou ainda não tinham experimentado que Jesus fazia os sinais, e eram os sinais messiânicos para mostrar que ele era o Messias, que havia chegado e participado no processo humano de carne e sangue. Não foi fácil para Jesus suportar esse ódio, essa rejeição. E John Stott diz uma coisa bastante interessante: o vencedor despindo os seus inimigos de armas, ornamentos e vestes, e então exibindo-os com os seus cativos, e a seguir arrastando-os nas rodas do seu carro triunfante. Ele está dizendo que depois da ressurreição, ele se apresenta como o absoluto vencedor contra o príncipe deste mundo. Ele apresenta exatamente como absoluto vencedor, e dizendo para aqueles que na verdade foram levados por Deus Pai a Jesus e experimentaram o processo de salvação, como está escrito lá em João no capítulo 6, o versículo de número 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E quando nós somos levados a Jesus, nós vivenciamos esse processo. Ele coloca em nós então o Espírito Santo para que nós possamos ter no coração a certeza absoluta da salvação. Essa é a vitória. Deixa eu repetir aquilo que eu disse no início. É uma vitória contra a implacável sentença. É uma vitória contra uma penalidade eterna. É uma vitória contra uma separação definitiva de Deus. Mas além de tudo isso, do ponto de vista escatológico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, Ele também nos promete de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, de que Ele nos daria poder, Ele nos daria ânimo, Ele nos daria sabedoria, para que com resignação nós pudéssemos suportar as agruras da vida. E é por isso que Ele escreveu, João, no capítulo 16, o versículo de número 33. Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. E quando ele está dizendo que venceu o mundo, ele venceu todo o sistema diabólico que predominava e ainda predomina hoje. Portanto, a situação é difícil, a situação é complicada, o momento é difícil, mas nós podemos nos regozijar em Cristo, nós podemos confiar em Cristo, nós podemos nos regozijar pela vitória que Ele alcançou em nosso favor na cruz do Calvário. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, Davi, quando ele vai receber o projeto para a construção do templo, ele vai passar para Salomão. E então, no momento em que ele vai passar aquele projeto na construção do templo, porque Deus já havia dito que ele não faria, mas ele agora tem consciência de quem faria era Salomão. Ele diz uma coisa muito importante: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, meu caro ouvinte, Jesus é absoluto na construção da história de uma nação,
no processo de cura de quem quer que seja, Ele é o protagonista. Há, na verdade, nesse processo, os coadjuvantes, ou seja, os elementos que contribuirão para que Ele estabeleça o seu desígnio e o seu propósito. Mas Ele é o protagonista, é Ele absoluto no controle de tudo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, segure na mão de Jesus. Acredite que você não vai enfrentar todas essas questões sozinho, porque Ele prometeu lá em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20, Ele diz que todos os dias estaria conosco até a consumação do século. E quando Ele colocou o Espírito dentro de você, e quando Ele colocou o Espírito dentro de mim, Ele nos prometeu de que Ele viria para ficar conosco para sempre. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você está com Jesus, representado aqui, a terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar essa compreensão, e que mesmo em meio a tantas guerras, em meio a tantas dificuldades que vivemos hoje, nós podemos contar com Ele, sempre podemos contar com Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê essa compreensão e que nós possamos vencer essa guerra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e eu vou fazer uma oração agora. Agradecer a Deus por aqueles que, vivendo esse momento agora de profunda tribulação por causa do coronavírus, agradecer a Deus pelos que foram curados, que é um número muito grande de pessoas curadas. Também clamar ao Senhor por aqueles que perderam seus entes queridos, que precisam da consolação do Senhor. E pedir ao Senhor força e poder e ânimo para aqueles que estão na militância, contribuindo para a saúde, preservar a saúde de tantos outros. Nós vamos orar. Ó Deus amado, ó Deus de infinita misericórdia, nós queremos neste momento, Senhor, por saber que Tu és o Deus absoluto, e todas as coisas são possíveis para o Senhor. Tu tens o controle da história, Tu és Senhor absoluto de todas as coisas. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que Tu venhas consolar, que Tu venhas fortalecer os corações que estão sofrendo por causa da perda dos seus entes queridos. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a promessa que fizeste há quase 2000 anos atrás, que Tu enviarias o Consolador para consolar, que Tu venhas consolá-los e fortalecê-los. Gostaria também, Senhor, nessa oportunidade de agradecer ao Senhor por aqueles que foram curados, que Tu continues, ó Senhor, os guardando e os protegendo, e por aqueles que ainda não foram acometidos pelo coronavírus, que Tu possas guardá-los, ó Senhor, que Tu possas, ó Senhor, protegê-los. E Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial para aqueles que estão na linha de frente, trabalhando arduamente para cuidar das pessoas, para auxiliar as pessoas nas suas dificuldades, os médicos, os enfermeiros, a todos que estão envolvidos nesse trabalho para cuidar das pessoas. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, os proteja, os guarde e os ilumine, dando-lhes sabedoria dos altos céus. Te pedimos uma bênção especial pelo nosso país, Senhor, que Tu tenhas misericórdia, porque além da pandemia, nós vivemos um momento de grande perplexidade política, nós vivemos um momento de grande perplexidade econômica, nós vivemos um momento de grande perplexidade social. Tens misericórdia de nós, guarda o nosso país, tem misericórdia daquele que tem a responsabilidade de conduzir esse povo, que Tu ilumine, que Tu os conceda sabedoria às autoridades constituídas. Nós Te pedimos, ó Pai, Te agradecemos por mais um momento, como em comunhão, Te adorando, ouvindo o que Tu tens a dizer para nós através da Tua palavra e glorificando o Teu nome. Dá-nos, ó Senhor, uma semana de paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e lhes conceda uma semana abençoadíssima. Amém.